continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Equívocos ameaçadores. Depois de anos ajudando interessados a abraçar a fé, descobri fascinado que uma das maiores barreiras do evangelismo eficaz são os conceitos equivocados. Isso vale para os dois lados da equação do evangelismo. Do lado do interessado, ideias equivocadas sobre o caráter e a Igreja de Deus impedem as pessoas de fazer uma busca espiritual aberta e honesta. A imagem imprecisa de Deus e de como seria servir-lhe as afasta dele. Quando os equívocos sobre a natureza de Deus são substituídos por uma compreensão mais adequada de seu coração compassivo e cheio de graça, as pessoas se abrem muito mais para confiar em Cristo. E quando descobre a aceitação, a alegria e o propósito de fazer parte de um corpo de fiéis que agem de maneira bíblica, são ainda mais atraídas. Do lado do cristão, equívocos quanto à iniciativa evangelística tendem a inibir o envolvimento. Na verdade, estou convicto de que dos maiores impedimentos para que as pessoas sejam ativas no evangelismo pessoal é que muitos cristãos não compreendem bem o que isso significa. A temida palavra com E. Os enche de medo e culpa. Para ilustrar os problemas de percepção a que me refiro aqui, permita-me chamar uma de minhas testemunhas-chave, você. Gostaria de saber que imagem vem à sua mente quando você pensa na palavra evangelística. Ela evoca entusiasmo por alcançar amigos e familiares não religiosos? Ou você, como a maioria de nós, faz algumas associações negativas com a mera menção da palavra? Lancei uma pergunta em grupo suficiente para saber que, ao ouvir as palavras evangelismo e evangelista, muitas pessoas se lembram imediatamente de evangelistas infames da televisão, conhecidos, em primeiro lugar, por extorquir grandes somas de dinheiro de seguidores bem-intencionados. Ou então pensam no estereótipo do pregador de rua, com um megafone na mão, gritando acusações ininteligíveis sobre o fim do mundo e o julgamento iminente de Deus. É preciso admitir que muitas pessoas têm imagens positivas do evangelismo, mas o fato de tantos fazerem as associações pouco lisonjeiras aponta para a imensidão do problema. Na verdade, o livro The American Told the Truth, O Dia em que a América Disse a Verdade, de James Patterson e Peter King, relata uma pesquisa nacional em que os participantes deveriam classificar várias profissões em ordem de honestidade e integridade. No ranking, os televangelistas ficaram quase no fim, abaixo de advogados políticos, vendedores de carros e até mesmo prostitutas. Das 73 profissões comparadas nessa pontuação de integridade, somente 2 ficaram em situação inferior: chefes do crime organizado e traficantes de drogas. Quer isso seja justo, quer isso injusto. É fácil entender porque tantos de nós lutamos com nossas próprias percepções a respeito. Queremos honrar Deus levando pessoas à sua verdade e a seu amor, mas perguntamos: que tipo de pessoas nos tornaremos no processo? Esse problema afeta você? Sua paixão por comunicar a fé foi amortecida pela ideia de que você terá de se tornar algo contrário à sua personalidade? Ou, como Mark, você tentou praticar um estilo de evangelismo que não representa nem um pouco sua individualidade? Esse tipo de pensamento é uma tragédia para a igreja. É ainda pior para os perdidos. Na verdade, creio que ele se originou de um plano satânico para impedir a expansão do reino de Deus. E embora venha sendo uma estratégia extremamente bem-sucedida, é hora de a igreja pôr fim a isso. Como? Compreendendo a boa nova, que traz ao mesmo tempo libertação e poder. Deus sabia o que estava fazendo quando criou você. Ele sabia. O Senhor fez você sob medida, com uma combinação única de personalidade, temperamento, talentos e perfis. E quer aproveitar tudo isso em sua missão de alcançar este mundo confuso. Isso significa que Deus deseja usar você de uma maneira que se encaixa na pessoa que Ele o criou para ser.
O Senhor não nos chama para propagar sua verdade da mesma maneira. Em vez disso, põe diversidade no tecido que forma seu corpo de fiéis. E é até nos darmos conta disso, tentaremos sem necessidade imitar os esforços evangelísticos de outros, perdendo tempo ao replicar abordagens enquanto causamos dano ao suprir outras. Faça parecer com você. Você deve estar perguntando o que exatamente Mark aprendeu que tanto transformou sua perspectiva com respeito ao evangelismo. Bem, ele estava frequentando nossos cultos no meio da semana, nos quais eu ministrava uma série intitulada Aventuras no Evangelismo Pessoal. Numa das noites, expliquei um padrão de como as personagens bíblicas assumiram diferentes abordagens ou estilos para comunicar sua fé a outros. Essa informação era nova para Mark. Ele abriu os olhos para o fato de que não existe um único jeito certo de proclamar a mensagem do Evangelho. Em particular, apreciou a abordagem usada por Paulo, que parecia combinar bem com ele. A mensagem que Mark ouviu naquela noite abriu as portas para seu envolvimento futuro com a propagação da fé. Ele se sentiu livre, descobriu o que espero ser uma notícia libertadora para você também. Você pode ser você mesmo, e nesse processo você exercerá o impacto espiritual máximo sobre outros. Comece com um indivíduo. Um equívoco comum em muitas áreas é identificar uma necessidade e então procurar uma pessoa para satisfazê-la. Por exemplo, no mundo dos negócios, as pessoas costumam ser contratadas para ocupar posições por terem não paixão por aquela área particular, mas por terem as qualificações mínimas para realizar a tarefa. Em educação, com frequência os alunos escolhem sua graduação não porque se importam de verdade com aquilo, mas porque o mercado de trabalho potencial parece exigir. E nas igrejas, os professores costumam ser chamados para ensinar nas classes da escola dominical, não porque amam crianças e se importam com elas, mas porque se encontram disponíveis. Causa algum espanto que essas instituições enfrentam alto índice de ausência e rotatividade? Depois que o entusiasmo inicial desaparece, começa um processo de esgotamento. Partir dessa necessidade de incluir as pessoas não é uma boa forma de desenvolver carreiras de longo prazo ou estilo de vida repletos de paixão. Com certeza, isso é verdade no que se refere a motivar cristãos para propagar a mensagem de Cristo. Todavia, a maioria dos apelos evangelísticos e missionários que ouço é feita justamente dessa maneira. Há um mundo de pessoas feridas e perdidas lá fora, e Deus precisa que você se aliste para ajudá-las. No entanto, como diz em 1 Coríntios 2,11, o Espírito Santo distribuiu os dons espirituais como quer, conforme quer. Por isso, talvez precisemos confiar mais na obra dele e inverter nossos procedimentos. Por que não partir de cada cristão e tentar ajudá-lo a descobrir que papel Deus planejou para ele? Analisemos de que forma Deus preparou 6 pessoas do Novo Testamento para atender às diferentes necessidades evangelísticas. Nesse processo descobriremos 6 estilos bíblicos de evangelismo. Enquanto explico melhor, analise se algum deles combina com você.